Vamos dar início ao nosso debate, senhores. E a pergunta que fica para a mesa é a seguinte: o sistema público de saúde, tudo que está acontecendo hoje, os recursos que estão destinados à aplicabilidade do SUS, esse sistema, para nós, norte rio-grandense, é um problema ou é a solução para nós, usuários? Eu deixo a mesa em aberto para os senhores. Pois não, secretário, doutor Domício. O sistema é único. Nós temos, é o que nós temos, é constitucional, nós temos que aperfeiçoá-lo e fazê-lo funcionar bem. Então, nós temos problemas seríssimos de financiamento, os recursos, a nível nacional, são escassos para prestar a melhor assistência médica, o custo da assistência médica é crescente, nós temos uma inflação que é bem superior à inflação normal, que a sociedade convive, o avanço tecnológico, as novas drogas. Então, tudo isso faz com que os custos aumentem e quem paga é a sociedade. Então, nós temos que ter uma gestão mais eficaz, mais eficiente em termos de utilizar esses recursos que são limitados da melhor forma possível para que as pessoas tenham o melhor atendimento na hora da necessidade. Então, nós não temos alternativa. O sistema é único, ele precisa ser aperfeiçoado. Secretário, boa noite, ouvinte. Essa questão do financiamento, eu acho que só foi no foco principal da questão, porque o restante é questão de gestão. Mas se não tem financiamento, aí é um pecado original. Ou se os recursos são escassos, aí eu perguntaria, tem alguma luz? Tem no fim do túnel? Tem alguma proposta, alguma solução, algum encaminhamento para que realmente a saúde pública venha a ser dignamente financiada? Olha, nós temos que definir o papel constitucional dos entes. A Constituição brasileira, ela determina que o financiamento deva ser municipal, estadual e federal, e a própria Constituição determina que os municípios gastem, no mínimo, 15% dos seus orçamentos com assistência médica, os estados 12%, e, infelizmente, até hoje a Constituição já tem aí mais de 20 anos e não foi definido qual o percentual que o governo federal deve aplicar na saúde. Nós advogamos que seja votado o mais breve possível a emenda 29, que é a emenda que vai definir qual o percentual que o governo federal deve aplicar do seu orçamento. Porque o governo federal não é obrigado a destinar um volume X, um percentual X de recursos. Ainda não foi definido. Então talvez seja aí onde está nós esperamos o que seja no da percentual questão, né? que venha. Isso faz com que a emenda 29 é uma alternativa a um simples aumento de imposto. A outra alternativa, que já foi... Seria aumentar mais ainda a carga tributária. A CPMF, a volta da CPMF. E o Congresso Nacional já rejeitou. A própria presidente Dilma Rousseff já disse que não fará força para voltar esse imposto. Eu tenho lido muito sobre essa história de sistema de saúde. Olhando o modelo americano, o modelo canadense, é lógico que a maioria dos países sonha com este modelo universal que o Brasil implantou. Agora, eu acredito que grande parte dos problemas que nós estamos atravessando sejam, talvez, nós termos destruído uma estrutura que existia um modelo de atendimento, que a gente pode até discorrer um pouquinho sobre ele, e ele foi substituído. Seria bom para o ouvinte ficar com certa clareza do que é que... Perfeito. O que era o modelo antigo de atendimento? Nós tínhamos um modelo antigo onde você tinha os pacientes que tinham uma carteira de trabalho, recebiam atendimento do INPS, nós tínhamos os trabalhadores rurais recebiam atendimento do Fundo Rural, e nós tínhamos um contingente que não era assistido, mas que era assistido pelas filantrópicas, quer dizer, eram chamados indigentes. O que foi que a Constituição de 88 fez? Colocou universalmente o atendimento, deu direito a todo cidadão de atender, independente de trabalhar ou não, tudo. Foi um avanço, foi grande, né? Um avanço muito grande.
Mas eu me lembro que nós tínhamos em todos os municípios uma pequena estrutura onde, por exemplo, onde eu nasci, Marcelino Vieira, nós tínhamos um obstetra, um pediatra, um cirurgião geral, e se faziam muitos procedimentos, muitos. Quando o governo estendeu a assistência universal, ou seja, todo cidadão passou a ter direito, ele deu um viés estatizante ao setor. Então, quer dizer, aquelas pequenas APAMs de interior que tinham convênios com o SUS, normalmente os prefeitos cortaram e passaram os recursos para postos de saúde, para etc., essas coisas. Depois o governo implantou o Programa de Saúde da Família, onde ele dava recursos federais para os municípios pegaram esses recursos e acabaram com os ambulatórios que mantinham. Então, realmente foi desastre em cima de desastre, né? E, por outro lado, como o Dalmir colocou anteriormente, cada ente foi determinado alguns papéis e cada um tratou de empurrar para o outro. O federal empurrou para o estadual e o estadual empurra para o municipal, né? Cada um querendo fugir de suas responsabilidades. Então, nós temos um modelo muito desarrumado, né? Não é um modelo no papel ruim, mas extremamente desorganizado e desarrumado. Geraldo, eu discordo. Como é debate aqui, o papo é cabeça, vamos debater. Olha, não é uma questão. Quem dá assistência no município é o município. O Estado fazia de conta, o Estado apenas ficava com esse dinheiro retido durante algum tempo e, ao sabor das questões políticas, podia fazer esses repasses ou não. O que nós estamos fazendo é que os recursos que são para a atenção básica cheguem diretamente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal, sem intermediário. Na realidade, o governo estadual era um intermediário, ele nada acrescentava aos recursos e burocratizava todos os municípios, nenhum desistiu. Os municípios que foram, na realidade, eles têm a gestão dos recursos financeiros. Então, os municípios estão satisfeitos com a situação. Claro que os recursos não são insuficientes, mas são os mesmos que ele receberia de uma maneira que chegava sempre um pouco atrasado e com dificuldade. Mas quem paga o pato, Domito, eu vou dar um exemplo aqui de Parnamirim. Paizinho sabe do que eu vou falar. Por exemplo, a Maternidade Divino Amor. Ela fez uma pactuação com o município de Parnamirim, com quase 30 municípios aqui em volta. Eu vejo mais ou menos como é o desenho. Por exemplo, o governo federal e estadual repassa os recursos para o município e o município pactua. Vamos supor que ele tenha direito a 100 AIHs para partos. Aí ele diz, desse percentual, 10 ou 15 eu vou precisar da ajuda de Parnamirim. Aí pactuam 10 ou 15 procedimentos para serem realizados em Parnamirim. E enviam todos os 100 procedimentos. Quer dizer, a estrutura de saúde dos municípios está destruída. Geraldo, nem o município tem jeito. Tem. O cartão SUS, esse cartão, como ele vai ser lançado, ele vai fazer a Câmara de Compensação automática. A presidente Dilma Rousseff, ela tem enfatizado muito aí a pressa que ela quer com que esse cartão ele comece a ser utilizado, e a previsão é que seja logo no início do segundo semestre. Haverá uma Câmara de Compensação automática. O munícipe de outra cidade, ao ser atendido, por exemplo, em Parnamirim, o recurso daquele atendimento cai automaticamente na conta do município que presta o serviço. Então, o cartão SUS vai ser um passo bastante importante. Ele está atrasado e o Ministério da Saúde percebeu isso. É a prioridade, vamos dizer assim, da parte burocrática do atual governo, é o cartão SUS. Perfeito. Só para passar Geraldo, depois eu queria fazer uma intervenção. Pois não, paizinho. Como o Geraldo falou, o ouvinte vai começando a identificar a voz, né? Já que nós não estamos na televisão. Mas eu sou o Paizinho, secretário de saúde do município de Parnamirim, aqui de Parnamirim. O Sistema Único de Saúde, na minha ótica, realmente foi um grande avanço no nosso país. Eu não concordo com o Geraldo quando ele enfatiza e tem saudade do sistema anterior. Eu acho o seguinte, que ele foi bom para a época, mas a reforma sanitária foi justamente uma reivindicação tanto dos profissionais de saúde como do gestor e do próprio
do próprio usuário e criou-se o Sistema Único de Saúde, que, como nós sabemos, é um sistema igualitário, ele é universal. Você se sai com sua família daqui para Recife, chega lá, se sua mulher entrar em trabalho de parto, ela vai parir lá em qualquer unidade. Quer dizer, é um sistema que, na teoria, ele é excelente. O que está faltando na minha ótica é o seguinte: primeiro, é se resolver o problema do financiamento, porque não se concebe, por exemplo, o município de Parnamirim e outros, mas eu vou citar nós aqui em Parnamirim, que nós temos um crescimento da cidade, um crescimento populacional muito grande. Nós hoje temos 42 equipes de estratégia de saúde da família. Pra você ter uma ideia, logo que na atual gestão eu assumi a Secretaria de Saúde, e nós já temos autorização do Ministério da Saúde para aumentar para 76 equipes. Acontece que nós não conseguimos aumentar, porque nem as 42 equipes a gente consegue fixar o médico. Por quê? Para vocês terem uma ideia, para cada equipe de estratégia de saúde da família que nós implantamos, nós temos que ter um médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Nós recebemos do Ministério da Saúde R$ 6.400. Só o médico eu pago R$ 7.200 e é um salário dos menores e a gente não consegue fixar o médico. Qual o percentual do orçamento que é gasto com a saúde em Parnamirim? É na faixa de 25% a 30%, que o mínimo é 15%. Bem, eu gostaria de me pronunciar. Meu nome é Marcos, sou do Conselho Regional de Medicina. Os secretários que me antecederam, o Dr. Domice Paizinho, e também o amigo Geraldo do Sindicato dos Médicos, participam dessa discussão de forma muito madura e muito feliz, porque o Sistema Único de Saúde, ele é, na teoria, perfeito e na prática ainda muito longe do ideal, pelo menos para quem precisa dele. E aí a questão da busca da solução para os problemas que ele tem hoje passa por muitas brigas, muitas guerras, às vezes até desestimulantes. Uma delas é, na minha opinião, o mais básico de tudo, que é a busca do recurso próximo do minimamente ideal, porque a gente tem conhecimento de que outros países não tão bem estruturados como o nosso país, destina per capita um valor maior do que o nosso imenso país continental, e isso está muito longe de ser contornado. Com a eleição, melhor, com a aprovação dessa emenda 29, pelo menos parcialmente esse problema estaria solucionado. No entanto, o recurso que falta hoje nos municípios e nos serviços que esses municípios sustentam, basicamente faz com que, em sua grande maioria, seja demonstrado através de estruturas físicas precárias, muitas vezes até serviços relativamente novos, mas a falta de uma manutenção adequada faz com que ele chegue ao sucateamento mais precocemente. E o que é mais importante para a manutenção de uma assistência adequada à saúde, o abastecimento contínuo de recursos medicamentosos, de materiais que são indispensáveis nessa assistência, muitas vezes são precarizados exatamente pela falta de recursos para manter isso de forma contínua, porque o paciente, o cidadão que precisa da assistência, ele não pode ter um suprimento descontinuado desses atributos. E, na minha opinião, o que mais prejudica, já foi falado pelo secretário de Parnamirim, e eu acompanhei pela imprensa muitas reportagens recentes que diz respeito ao Estado, é exatamente a falta de pessoal. Mas isso, no aspecto quantitativo, é muito distante do ideal. A gente tem serviços praticamente obsoletos porque falta gente para botar para trabalhar. E aí vamos contratar, mas não pode contratar porque o limite prudencial está ameaçado. Então tem algumas coisas que a gente precisa. É um sistema, é uma engrenagem que está ainda precária, mas as soluções existem, a gente tem que, de forma coletiva, buscar. E o que é pior do ponto de vista de pessoal, não é só quantidade, é a qualificação também. A gente às vezes tem serviços na qual os profissionais que estão ali trabalhando não têm aquela habilitação, aquela capacitação necessária para dar uma boa assistência. Isso realmente é complexo, mas essa foi a minha intervenção inicial para esquentar um pouco o debate.